Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, e vamos prosseguir com nossos estudos nesse capítulo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também, verso 10, né? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Eu tenho a impressão que eu pulei 9. Desculpa, pulei, né? Vou ler novamente. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso ou lhe é glória, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, quão grandiosa é a Tua palavra. Quão tremenda é a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tem nos permitido compreender um pouco da Tua palavra. Nós Te louvamos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, sem o que jamais poderíamos compreender coisa alguma dela. Nós Te louvamos nessa manhã pelo entendimento, pela revelação, pela clareza que o Senhor tem nos dado em Tua misericórdia com essa palavra. Rogamos a Ti que o Senhor continue a abrir os nossos olhos, para que possamos contemplar a Tua palavra, que ela possa ser muito clara diante de nós. Rogamos que Tu possas ganhar a cada um de nós com ela. Rogamos que o Senhor possa ganhar a cada um de nós com essa verdade. No nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Amém. Eu tenho falado aos irmãos aqui que nós estamos diante de um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Um dos trechos mais difíceis da Bíblia, melhor. E tão difícil que se você fizer uma pesquisa nos comentários bíblicos, você descobrirá que alguns comentaristas simplesmente pulam por cima desses 16 versículos. E eles evitam falar sobre esse assunto. Surpreendentemente, até o começo do século XX, o final do século XIX, os comentaristas todos falam sobre esse trecho. Já no século XX é que você encontra esses vácuos nos comentários aí sobre 1 Coríntios capítulo 11. Então você vai descobrir que eles comentam o capítulo 10 até o verso 33, e aí capítulo 11, verso 17 até o 34. E assim por diante. Passam por cima como se esse texto não estivesse na Bíblia.
Tem uma coisa também muito surpreendente, não que esse irmão discorde do assunto, mas, por exemplo, João Calvino, em seu comentário de 1 Coríntios, ele concorda com esse ensinamento aqui do capítulo 11. Entretanto, dos primeiros, aqui até o verso 16, né? Entretanto, quando chega no verso 14, ele comenta, e você vai procurar o versículo 15. Não existe. Ele pula para o verso 16. Não que ele discorde do ensino que tem nos versos anteriores, mas eu presumo que seja o grau de dificuldade que nós temos, especialmente com esse verso 15. E está aí diante de nós, e nós precisamos tocar nele, porque ele está na palavra. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 a 16, não é o pensamento de Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versos 1 a 16, é a mente de Deus para a assembleia, para a reunião dos santos. De modo que nós não podemos passar por cima desse trecho como se ele não existisse aqui. Ou como se fosse uma coisa assim, que já que nós não compreendemos, vamos deixá-lo à parte. Não podemos fazê-lo, porque ele está na Escritura. É a palavra de Deus e devemos tratar como palavra de Deus, claro. Bom, eu já comentei com os irmãos até o verso 10, né, onde paramos na última semana, e eu procurei mostrar aos irmãos aqui os motivos do porquê a mulher deve usar essa cobertura, porque a mulher deve cobrir a sua cabeça. E o último ponto que nós vimos é um ponto assim muito espiritual. O texto diz simplesmente que a mulher deve ter sobre a cabeça. E eu chamo a atenção dos irmãos assim, que o verso 10 é conclusivo em relação ao que ele vinha falando anteriormente. E nessa conclusão ele diz que a mulher deve ter. Ele não está falando que a mulher poderia ter. Seria bom que a mulher tivesse. Não, mas nós temos uma palavra que implica obrigação. A mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Essa mesma obrigatoriedade é o que nós temos no verso 7, quando diz que o homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Não é uma sugestão. Seria bom que os homens não cobrissem a cabeça para que você pudesse ver os olhos deles direito ou ver como está o cabelo. Né? Não é esse o motivo. Não é uma sugestão. Paulo simplesmente está dizendo, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Nesse mesmo tom, nós temos a conclusão do verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, ou simplesmente poderio, sem o sinal, como nós temos no texto original. Qual o motivo? O último motivo citado por ele aqui, por causa dos anjos. E nós vimos como essa é uma razão profundamente espiritual. Por que profundamente espiritual? Porque o que esse texto está a nos mostrar é que os anjos estão entre nós durante a nossa reunião. Como disse um irmão, né? Se a mulher não deve ter sobre a sua cabeça esse sinal de poderio ou uma cobertura, então por que nós acreditarmos em anjos? Por que nós cremos que os anjos de algum modo estão presentes na reunião? Então, se o véu, né, é algo cultural, como alguns pretendem, então nós temos que dizer que os anjos são coisa cultural. E nós não seríamos malucos de falar tal coisa, porque nós sabemos que os anjos não são parte da cultura judaica. Eles são seres criados por Deus e de fato muito presentes. E o motivo que Paulo nos dá aqui, para que a mulher tenha sobre a sua cabeça essa cobertura, é por causa dos anjos. Ele vem falando uma série de coisas, outras razões que ele colocou nos versos anteriores, mas finalmente termina dizendo assim, por causa dos anjos. E eu não vou me alongar nesse ponto, porque eu já falei sobre isso na semana passada. Né? Você quer saber, você precisa ouvir as gravações. Né? Se nos versos 8 e 9, aqui da sessão anterior, aqui Paulo mostrou a diferença entre ambos os sexos
debaixo do sistema do governo de Deus, porque é o que nós temos aqui. A diferença que nós temos, as coisas que estão escritas aí no verso 8 e verso 9, né? Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Essas coisas são coisas do sistema do governo de Deus. Deus decidiu assim. E isso é o governo de Deus sobre o homem. Isso então, verso 8 e 9. Aqui nos versos 11 e 12... Paulo vem nos mostrar a igualdade de ambos. Então, sob o sistema do governo de Deus, há uma diferença. Há uma diferença de posição. Há uma diferença na responsabilidade diante de Deus, entre homens e mulheres. E isso é o sistema do governo de Deus. Sob a graça de Deus, debaixo do sistema da graça, o que nós temos? Igualdade. Por isso, debaixo da graça de Deus, não há homem e nem mulher. E isso no sentido em que eles estão em pé de igualdade aos olhos de Deus e diante de Deus. Somente a primeira mulher, nós sabemos, somente a primeira mulher foi tirada do homem. Mas a partir dela, todos os homens são tirados da mulher. Por isso, temos aqui como a mulher provém do homem. E está lembrando da primeira mulher. Assim também o homem provém da mulher. Por isso, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. E exatamente aqui nós vemos a igualdade sob a graça de Deus. No Senhor. E também essa expressão no final aí do verso 12, que você pode olhar, né? Mas tudo vem de Deus. Isso é a graça de Deus sobre homens e mulheres. Então, sob a graça, eles estão em posição de igualdade. Debaixo do governo de Deus, há uma diferença entre eles. Segundo a mente de Deus, aqui nesse capítulo 11, o que deve ser manifestado na reunião dos santos? Deve ser manifestado o governo de Deus, a ordem de Deus. Por isso você vai encontrar nesse trecho, né, quando Paulo, por exemplo, fala, né, no final do capítulo 14, quando ele diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. E isso está evocando, claro, essa ordem de Deus. A reunião é a expressão do governo de Deus sobre todas as coisas. Agora, por que a igualdade é celebrada aqui nesta sessão? Logo depois de ele falar, verso 10, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça poderio por causa dos anjos. Logo depois disso, Paulo vem falar dessa igualdade. Por que vem falar de igualdade logo depois? É para evitar exatamente os extremos de nossa natureza. Você sabe que alguns homens cristãos acham mesmo que as suas mulheres devem ter uma atitude de submissão cega. E então quando eles leem 1 Coríntios 14, 2 Timóteo capítulo 2, eles dizem amém e dão glória a Deus. Não porque eles entenderam aquilo. Eles não entenderam. É porque no seu coração domina uma outra coisa. Há um pensamento, né, no seu coração. Há uma atitude. Há o machismo cristão. Machismo cristão. Tem o machismo que não é cristão, né? E o machismo que é cristão. A diferença entre eles é só a nomenclatura. Porque eles são a mesma coisa. É como você falar... Não, deixa eu falar. O exemplo pode piorar. Os dois extremos que nós temos, e no meio cristão. Primeiro é o machismo cristão. O que há no machismo cristão? Graças a Deus, mulher não deve falar mesmo. Porque quando fala só dá confusão. Então, Paulo tinha razão. Elas precisam estar caladas. Como eu disse há pouco, amados, esse entendimento que usa a palavra de Deus por pretexto, né? Esse entendimento está muitíssimo equivocado. Porque se você pensa, né, que com isso
A Bíblia quer dizer que a mulher é nada, que a mulher deve sim sempre estar debaixo do seu controle, né? Que a mulher não tem nada para contribuir, não tem nada para dar, não tem nada para falar, não tem nada para edificar. Você está errado. Você não compreendeu esses textos. Nós temos esse extremo que é o machismo cristão, e nós temos o outro extremo, o outro lado, porque isso é a mesma moeda, é o velho Adão rebelde. Então quando você olha num lado da moeda, está o machismo. Você vira a moeda, está o feminismo. É a mesma coisa. É a versão masculina, o feminismo é só a versão feminina do machismo. Porque é a mesma coisa. O espírito é o mesmo. Qual o espírito? O espírito de desprezo ao outro. O espírito de sentir-se superior ao outro. E olha, amados, tem muita literatura, mas muita literatura cristã que ensina essas coisas. Quando você falo agora às mulheres, quando você toma esses textos que dizem que não há homem nem mulher, como está em Gálatas e também Colossenses, sugere isso. Quando você toma esses textos para estabelecer na igreja um ministério feminino, pastoral, por exemplo, você está deixando de lado a Bíblia, na verdade, e está seguindo a cultura dessa época. E você vai encontrar muita literatura falando sobre isso. Então, quando 2 Timóteo capítulo 2 diz que a mulher não deve ensinar e nem exercer autoridade sobre o homem, o que eles vão dizer? Eles e elas, né? Porque tem homem que escreve sobre isso também. O que eles vão dizer? Não, isso é um problema cultural. Isso é só um problema cultural. Acontece que quando nós estudamos 1 Timóteo, estudamos aquele capítulo 2, você tem que ser cego para não ver essas coisas. Porque simplesmente o texto nos diz que não é por causa da cultura. O texto nos leva à criação. O texto nos leva à queda. Do mesmo modo, amados, esse assunto que temos diante de nós. Se você diz que esse texto é cultural, é a cultura de Corinto, é por causa daquela época. Então, você poderia dizer isso, se nós não tivéssemos diante de nós o versículo 3, o versículo 4, o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, aí você estaria certo. Aí você poderia dizer que é cultural. Realmente, Paulo quis consertar uma situação pontual ali em Corinto. E estabeleceu que as mulheres deveriam usar o véu. E depois ele ficou muito confuso com o assunto. E aí vem esse verso 15. Nós não vamos tocar nele ainda. Mas aí vem esse verso 15. E aí parece que há uma contradição. Porque Paulo, de fato, então isso aqui é a sua mente, são os seus pensamentos. E a prova é que ele faz uma confusão. Chega no verso 15, ele contradiz o que falou anteriormente. Nós veremos que não é o caso. Voltando a essa questão da igualdade, né? Quando nós vemos o machismo, né, e o feminismo, e agora, ultimamente, com uma roupagem cristã, né? Por que eles estão errados? Por que esses dois opostos estão errados? Porque os dois são uma degeneração doentia do conceito bíblico de macho e fêmea. Por que eles são uma degeneração? Porque no Senhor, o homem depende da mulher. No Senhor, a mulher depende do homem. E por que é assim? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres, e indistintamente. Cada um deles, então, precisa da graça que o Senhor concedeu ao outro. Um completa o outro. O que seria dos maridos sem esposas cheias do Espírito Santo? Sabe no que elas se transformariam? Em suas escravas. Porque tudo que vem dela não quer ouvir. Essa é a atitude de alguns homens. É como se o Espírito Santo não habitasse nela. O Espírito Santo mora em mim, você não. Quem fala aqui sou eu. Você ouve. Você aprende. Irmãos, essa atitude
ela contraria a Escritura. Isso é um falso entendimento da palavra. Cada um deles precisa da graça que o Senhor concedeu ao outro. Um completa o outro. E isso é o que significa, né, aquele ser que Deus criou, tirando do homem, para que seja a sua auxiliadora, a sua ajudadora idônea. Para que ajudadora idônea? Se ela não tem a mesma graça, se ela não tem o mesmo Espírito. Se o Senhor fala de ajudadora, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, o Senhor já está olhando lá para frente. O Senhor já está olhando para um casal que é agora sombra do relacionamento entre Cristo e a igreja. O que o homem representa? O homem representa Cristo. O que a mulher representa? Ela é aquela ajudadora, ela representa a igreja que foi dada a Cristo. Bom, voltando ainda a esse ponto. No jardim do Éden, a mulher foi tirada do homem, sabemos. Depois do Éden, todo homem é tirado de uma mulher. Homem algum nasce sem passar por dentro do corpo de uma mulher. Todos nós passamos por dentro do corpo de uma mulher. Deus planejou isso em sua graça, em sua sabedoria. Deus, em sua sabedoria, planejou que o homem não pode viver sem a mulher. Em sua sabedoria, planejou que nem a mulher pode viver sem o homem. Nenhum dos dois pode dizer que é especial, depreciando o outro. Porque se alguém é especial, são os dois. Aqui ninguém, nessa posição diante de Deus, sob a graça de Deus, nenhum é maior que o outro. Todos são iguais diante de Deus. Nenhum dos dois pode dizer, não, eu sou melhor. Não. Todas as coisas, diz o verso 12, tudo vem de Deus. Portanto, a ordem para as irmãs cobrirem a cabeça, como nós vimos até aqui, nada tem a ver com superioridade. Nada tem a ver com inferioridade. Mas é um sinal visível da submissão interior a Deus, através do homem. Uma vez que tudo vem de Deus, amados, não há lugar para ninguém se gabar e menosprezar o outro. Não há lugar para isso. Porque sob a sua graça, todos somos iguais. E Paulo vem falar dessas duas coisas nos versos 11 e 12, justo para quebrar essa tendência de nossa natureza de ir aos extremos. É para isso. Chegamos então ao verso 13, onde o apóstolo começa com uma pergunta. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Você sabe que alguns acham mesmo que através dessa passagem, Paulo está deixando os irmãos à vontade quanto ao assunto. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha irmãos, eu apresentei os motivos, eu falei sobre esse assunto, seria bom que isso acontecesse, que as mulheres tomassem essa responsabilidade, tal, mas eu vou deixar isso entre vocês. Julgai entre vós mesmos. Estou jogando para vocês, transferindo para vocês a decisão do que fazer. Olha, irmãos, se isso estivesse acontecendo aqui, então nós teríamos uma contradição nesse assunto. Porque onde ficaria o que ele disse nos versos 1 e 5? No verso 1 ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você precisa guardar bem essa palavra. É assim que começa o capítulo 11. Paulo não está aqui colocando as suas ideias, os seus pensamentos. Ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E aí você tem o verso 5. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Quer dizer, nós temos esses dois versos aqui. Se nós compreendêssemos que o verso 13, o apóstolo está jogando para eles a responsabilidade, a decisão, se ele não estivesse esperando deles uma resposta positiva diante do que ele falou até aqui, então, irmãos, haveria uma contradição. Aliás, você sabe que isso aqui é uma carta. Paulo está fazendo aqui uma pergunta retórica.
Ele não está esperando uma resposta propriamente deles. E aí, o que vocês vão fazer diante dessas coisas? Que faremos diante dessas coisas? Não é esse o caso. O que ele faz aqui, julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? E isso é uma pergunta retórica. Ele não está esperando que eles respondam. Depois de tudo o que ele escreveu anteriormente, depois das irmãs saberem que no governo de Deus, a cabeça de Cristo é Deus, depois de saberem que a cabeça de todo homem é Cristo, depois de saberem que a cabeça da mulher é o homem, depois de saberem que Deus designou a mulher para representar a submissão do homem a Cristo e a submissão de Cristo a Deus, olha que grandes coisas ele disse anteriormente. Se diante dessas coisas que ele disse, depois de tudo que ele escreveu, a questão é, então é decente ou apropriado que uma mulher ore a Deus descoberta? Ele não está esperando uma decisão deles, se sim ou não. Ele só está dizendo, escuta, será que alguém ainda tem coragem de dizer que não? Depois de tudo que eu disse? Depois de todos os argumentos? Pois com base, ele está mostrando com essa pergunta, que com base nos argumentos que usou anteriormente, a mulher deve usar uma cobertura sobre a cabeça. Porque se você entender que Paulo está simplesmente jogando no colo deles a decisão, que eles façam o que quiserem com isso agora, você está negando o verso 7, você está negando a autoridade do verso 10. Quando diz, portanto, conclusivo, a mulher deve ter sobre a cabeça poderio, ou sinal de poderio por causa dos anjos. Aí você tem uma contradição. Vamos prosseguir. No verso 14. E aqui ele insere uma outra pergunta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? E eu quero lembrar novamente, não é a cultura da época, como alguns tentam explicar esse texto. Mas diz aqui, é a mesma, note bem, não vos ensina a mesma natureza. Ou seja, naturalmente, Deus deu à mulher uma cabeleira maior que a do homem. Portanto, é desonra, diz o texto, para o homem ter cabelo longo, cabelo crescido. Isso por que é desonra? Porque ele deve manifestar essa diferença natural com a mulher, tendo o seu cabelo curto. É desse modo que o homem deve mostrar essa diferença. Como a mulher deve mostrar a diferença em relação ao homem? No contexto que temos aqui, irmãos, a mulher cristã usando um véu, usando uma cobertura. Bom, vamos para o verso 15. Mas ter a mulher cabelo crescido ou longo lhe é glória, como diz o texto grego. Aqui, honra é glória, ou honroso, como está na nossa tradução, Em grego é doxa, é glória. Então, se para o homem ter cabelo crescido lhe é desonroso, e eu não vou entrar nos detalhes disso, para a mulher ter cabelo crescido lhe é glória, porque o cabelo, diz aqui, lhe foi dado em lugar de véu. E aqui, com esse versículo, especialmente essa última parte, porque no começo não tem problema. Agora, quando vem essa última frase do verso 15, muita gente joga no lixo tudo o que Paulo escreveu sobre o assunto nos versos anteriores. Aliás, há alguns que acham mesmo, acham que o verso 15 contradiz os versos 5, 6 e o verso 10. E eu quero dizer aos irmãos que se esse versículo nega o uso da cobertura sob o pretexto que o cabelo da mulher lhe foi dado em lugar de véu, ou seja, não precisa véu porque já tem o cabelo, então nós temos algo muito sério diante de nós. Porque então nós temos uma contradição na Bíblia. Agora, para fugir dessa contradição e desse problema, algumas boas almas, boas assim no sentido que eles tentam conciliar, algumas boas almas vão dizer assim, não, isso é a opinião de Paulo sobre esse assunto. E sendo a opinião de Paulo, é meio confuso mesmo, porque é a opinião dele. Mas será mesmo uma contradição?
Será mesmo uma opinião pessoal de Paulo? Porque você sabe, tem algumas coisas que Paulo fala nas suas cartas em que a sua opinião pessoal aparece. E eu fico, olha, amados, nós não temos obrigação de seguir opinião. Não temos. Nós temos uma obrigação moral. Por que obrigação moral? Ora, se você ouvisse a opinião de Paulo, se Paulo pudesse estar entre nós hoje, e Paulo desse a sua opinião sobre determinados assuntos, o que você faria? Você não pararia para ouvir? Você não consideraria aquilo que a opinião dele, porque é Paulo. É Paulo. Não é o Claudimir. Não é o Júnior. É Paulo. Um homem muito amadurecido no Senhor. Um homem que conhece o Senhor. Paulo, o que você pensa sobre isso? Olha, amado, seria tão fácil nós resolvermos certas coisas hoje. Era só perguntar. Ele não precisava nem dizer assim, diz o Senhor. Era só dar a opinião dele para nós estar resolvido. Nós fechamos com ele. Não é assim hoje, amados. Quando você sabe de alguns homens de Deus que conhecem a palavra, que conhecem o Senhor, que andam com o Senhor, aí você ouve a opinião deles em relação a certos assuntos, como você fica? Não concordo com isso aí. Cada um pode ter a sua opinião. Não, você cede, você ouve. Você não precisa tomar como a palavra de Deus, mas você pode tomar como uma palavra, a palavra de alguém amadurecido no Senhor. Ele não está falando bobagem. Ele não está falando qualquer coisa. Ele está falando, a opinião dele tem um fundamento. Então eu devo levar em consideração. Ainda que, então, o que está escrito aqui fosse uma questão de gosto pessoal, opinião pessoal, nós poderíamos levar em conta. Quando Paulo, por exemplo, fala acerca do casamento, o que Paulo fala sobre o casamento? Ele diz, por causa da presente situação, da presente hora, é bom que o homem não case. E você precisa compreender o que significa isso. Aí você sabe que é a opinião de Paulo. Que para aquela circunstância, você deve compreender muito bem os motivos e ver que há uma sabedoria de Deus na sua opinião. Mas, amados, não é o caso aqui. Note a construção desse grande capítulo 11. Né? Ele ordena que eles sejam seus imitadores, verso 1. Como ele é de Cristo. E no verso 3, apela para a criação e não para a cultura, não para o seu gosto pessoal. Ele diz assim, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Quer dizer, não sejam como eu, só unicamente por mim. Sejam meus imitadores, façam como eu faço, porque eu imito a Cristo. Eu faço como Cristo faz. Então, sejam meus imitadores. E aí ele leva o argumento, a razão, para a criação, não para a cultura. Quer dizer, a questão da cobertura não é por causa da cultura da época, não é o gosto pessoal. Teve mulheres que já disseram sobre esse assunto, que é porque Paulo tinha um problema sério com as mulheres. Porque cada vez que você vai falar de mulheres, ele acaba com elas. Sim, uma leitura feminista da Bíblia faria isso. Você chegaria a essa conclusão. Mas sabe o que você deve fazer? Você deve só tirar esses versículos e esquecer Efésios capítulo 5, deve esquecer tudo que Paulo fala, Colossenses, tudo que Paulo fala em relação ao amor. Amor, você tem que esquecer tudo isso. Tem que esquecer especialmente aquela última parte do capítulo 5 de Efésios, quando ele diz sobre como os homens devem tratar as suas mulheres. Você tem que esquecer, deixar aquilo de lado. Quem naquela altura, quem naquela circunstância cultural, trataria tão bem as mulheres quanto o Senhor, através de Paulo, mandou tratar? Estude uma vez o que era a mulher no primeiro século e você vai ficar chocado com aquela sociedade. Será que nós temos o direito e a autoridade de decidir o que é de Paulo e o que é do Espírito Santo nas epístolas? Não, isso aqui é de Paulo. Não, isso aqui não é de Paulo. Isso aqui é do Espírito Santo. Agora, isso aqui, não, isso aqui é a opinião de Paulo. Será que nós temos a autoridade, o direito de decidir isso? O que nós temos aqui diante de nós, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, o que nós temos aqui diante de nós é a autoridade desse livro. Se esse livro diz que certa coisa é da vontade de Deus, e nós não fazemos, nós somos então a autoridade. Se esse livro diz que certa coisa é pecado,
E nós atribuímos isso a um costume cultural da época. Novamente, nós somos a autoridade. E solapamos a autoridade desse livro. E isso deixa de ser palavra de Deus. É surpreendente o que denominados cristãos têm feito com a Bíblia nesses últimos anos. É surpreendente. Aliás, chocante. A Bíblia diz categoricamente, 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, diz categoricamente que a mulher não pode ensinar e nem exercer autoridade sobre o homem. E o que tem acontecido, irmãos? E o que tem acontecido desde os dias da senhora Amy McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular, quando fundou a sua denominação na década de 20 nos Estados Unidos, né? O que tem acontecido desde lá? Desde ela, né? Mais e mais mulheres têm assumido púlpitos ao redor do mundo, ensinando e exercendo autoridade sobre o homem. Cegamente, alegando que aquela palavra em 1 Timóteo foi circunstancial, foi pessoal. É a opinião de Paulo. E na sua cegueira, ignoram que as razões que Paulo deu em 1 Timóteo 2, aquelas razões são levadas à criação. E depois são levadas à queda. É porque a mulher foi enganada. Pois seguindo o mesmo padrão, porque, irmãos, isso é um princípio maluco de interpretação da Bíblia. Isso é um princípio, assim, fora da Escritura. Então você olha lá o texto, aí como você não engoliu aquilo, você não aceitou aquilo, o que você diz? Não, mas eu acho que isso aqui pode ser da época. Pode ser a cultura da época. Seguindo esse mesmo padrão, esse mesmo pensamento, de que isso foi para a época. Um casal de lésbicas, pastoras, em São Paulo, elas explicam que a condenação contida nas cartas de Paulo para o comportamento delas é circunstancial. É por causa da cultura da época. Irmãos, a cultura do primeiro século era absolutamente tolerante. Os evangélicos hoje ficam apavorados com as leis que estão para serem aprovadas. Irmãos, nós não queremos que sejam aprovadas, mas elas serão aprovadas. Porque o mesmo cenário em que a igreja nasceu, nós teremos o mesmo cenário nos dias finais dela sobre essa terra. É o mesmo cenário. Então tudo aquilo que foi padrão moral no primeiro século vai voltar e está aí às nossas portas. Está aí sendo ensinado nas nossas escolas. Os nossos filhos estão ouvindo essas coisas e aprendendo essas coisas diante de nós. Você está entendendo? Então elas dizem assim, não, mas isso foi... O contexto cultural de Paulo era intolerante. Mentira, não tinha nem intolerância. Se você vai chamar isso de intolerância, então isso é só na igreja. Pesquise uma vez acerca da vida em Corinto, da sociedade coríntia. Pesquise uma vez sobre esse assunto e você ficará chocado com as coisas que tinham ali. E essa voz de Deus falando, né? Primeiro condenando, essas coisas todas que nós temos na Escritura, são vozes absolutamente extraordinárias, fora do comum, falando essas verdades. Eu imagino, por exemplo, os irmãos ensinando sobre a vida conjugal, sobre marido e mulher. Qual que era aquele contexto? Não cabia no contexto cultural, não era o contexto cultural. A sujeição não era o contexto cultural. E eu estou dizendo essas coisas, amados, porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para a autoridade do texto sagrado. Você não pode escolher nesse livro o que vai ou não vai obedecer. Porque esse livro é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, não há qualquer contradição nele. Mas o que dizer dessa última frase que temos aqui? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A aparente contradição foi causada por um defeito de tradução. Porque no verso 6, nós temos a palavra grega katalupto, que significa cobertura. Aliás, a tradução que nós temos aqui, como véu, ela é inadequada. Ela é muito mais cultural no sentido assim, do jeito de ser o tecido, né? Mas ela é cultural. A tradução correta seria cobertura. E é o que nós temos no verso 6. No verso 15,
Nós não temos essa palavra. Não é katalupto. No verso 15, o que nós temos é peribolaion, que foi traduzido, infelizmente, na nossa tradução, né, para o português, como véu. Mas não é véu. É mantilha. Agora vai pesquisar o que era essa mantilha. Era uma roupa que a mulher usava, que cobria todo o seu corpo. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o cabelo foi dado a ela em lugar de mantilha. Não tem nada a ver com o véu do verso 6. Note que nós temos nesse trecho aqui 3 glórias. Nós temos a glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? Qual é a glória de Cristo? Alguém sabe? A glória de Cristo é o homem. A segunda glória que temos aqui é a glória do homem. Qual é a glória do homem? A sua mulher, ou a mulher. E qual a glória da mulher? O seu cabelo. Temos 3 glórias. O homem, a mulher e o cabelo da mulher. Essas são as 3 glórias que nós temos nesse texto. Por isso o texto diz aí, o texto grego diz, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é glória. Diante de Deus, nenhuma glória pode aparecer. A glória de Cristo, a glória do homem e a glória da mulher devem estar encobertas ou cobertas diante de Deus. Essas 3 glórias são cobertas pelo véu usado pela mulher nas assembleias dos irmãos. Portanto, tendo Deus dado à mulher o cabelo comprido, por cobertura natural, ela deve acrescentar uma cobertura artificial sobre a sua cabeça. O seu cabelo é a sua mantilha natural, é a sua vestimenta natural. É aquilo que faz com que ela se pareça de fato uma mulher. Agora, isso é o natural, isso é a vestimenta natural, isso é a cobertura natural. O que o verso 6 nos ensina, que a mulher deve colocar por cima dessa cobertura natural, agora uma cobertura artificial. A responsabilidade de Deus foi lhe dar uma cobertura que é a sua glória, o seu cabelo. A responsabilidade dela é cobrir essa glória natural. Nenhuma glória pode estar diante de Deus. Então, quando a mulher cobre a sua cabeça, quando a mulher tem a sua cabeça encoberta ou coberta, ela está dizendo nenhuma glória diante de Deus. Somente a dele. A dele, não a do marido. Somente a glória de Deus. Por isso eu mostrei na semana passada aqui aos irmãos que a responsabilidade que foi dada à mulher é mostrar, é revelar primeiro quem manda. Quando a mulher põe o véu por acaso, ela está dizendo que é o marido que manda? Não. Ela está dizendo que quem manda é Deus. Porque nós todos aqui, quando nos reunimos, nós manifestamos, mostramos aos anjos qual é a ordem da criação de Deus. Por que isso é tão importante? Por que por causa dos anjos? Porque simplesmente Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, decidiu que os anjos vão aprender sobre ele conosco, com a igreja, mais especificamente. Por isso, tudo na igreja deve ser feito como? Assim, com decência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora eu quero que os irmãos notem uma coisa interessante aqui. Vamos juntar os versos 6 e 15. E você vai notar algo. Vamos ler o verso 6 e daí logo em seguida o verso 15 junto, sem um intervalo. Verso 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é glória, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Essa é a tradução correta. Então ouça bem. Deus cobriu com cabelo a cabeça da mulher. Aquela, pois, que se submete à autoridade de Deus, ela deve usar algo para cobrir-lhe a cabeça. De outra forma, o que diz o texto? Ela deve rapar o cabelo que lhe foi dado por Deus, então.
Porque lá no verso 6, você tem uma mulher com cabelo. Não é isso? Se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Então essa mulher tem cabelo. E essa mulher tendo cabelo diz, a mulher deve se cobrir com véu. Se ela não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. E essa mulher do verso 6 tem o mesmo cabelo comprido, o mesmo cabelo crescido aí do verso 15. O verso 15 não está negando aquilo que falou no verso 6. No verso 15 nós temos simplesmente o manto, a cobertura natural da mulher. E o que deve fazer sobre essa cobertura natural? A mulher deve adicionar ou acrescentar essa cobertura artificial. Que então, como nós temos na nossa tradução aqui no verso 6, denominado como véu. Em outras palavras, se aceitar a cobertura de Deus, você deve acrescentar a sua própria cobertura. Se rejeitarmos a cobertura de Deus, então devemos remover a cobertura que nos foi dada naturalmente por Deus. Falo isso em relação às irmãs. A Bíblia indica com isso, amados, que o cabelo comprido não é suficiente. Então o cabelo aqui, o cabelo comprido, o cabelo não substitui o uso do véu. Outra cobertura deve ser acrescentada. Porque o verso 15 só vem explicar o que é o cabelo. O que é essa glória que Deus deu à mulher. E aí, amados, o verso 16 encerra o assunto de modo contundente. E ele diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, o que é contencioso? Duvidoso, quer brigar a respeito, quer criar caso com o assunto. Se alguém quiser ser contencioso, o que ele diz? Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Em outras palavras, se alguém quiser discutir ou contestar isso, vai falar sozinho. Por quê? Porque nós não temos tal costume. Nós quem? Nós quem, amados? Os apóstolos e as igrejas de Deus. Ou seja, nem as igrejas, que no capítulo 1, verso 2, é dito que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a atenção aqui ainda sobre esse ponto, quando alguns dizem, não, isso aqui foi só Corinto, era um problema em Corinto. Não, amados, se você estudar essa carta, você vai descobrir como essa igreja está conectada a todas as outras. Você vai dizer então que o que ele vai falar do verso 17 em diante é coisa só de Corinto. Era problema, a ceia era um problema só deles. Você vai dizer que aquele problema imoral do capítulo 7 também é um problema só que existiu só em Corinto, em nenhum outro lugar. Você vai dizer que outros problemas citados aqui, como a contribuição financeira, né, era também só um problema de Corinto. Não, amados. Porque Corinto está junto com as outras igrejas, que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que essas palavras, elas são para todas as igrejas. E o que Paulo está dizendo aqui, que nem eles, ou seja, nem os apóstolos que fundaram tais igrejas, nem essas igrejas têm o costume de contestar o uso da cobertura sobre as mulheres. É o que Paulo está falando aqui. É a conclusão a que ele chega. Nós gostaríamos que ele dissesse mais coisas, que ele falasse mais coisas. Ora, será que o que ele disse nos versos anteriores, especialmente anteriores ao verso 10, será que não são suficientes? O que nós queremos mais? É surpreendente que até o começo do século XX, ouça bem, até o começo do século XX, o uso de alguma cobertura de tecido sobre a cabeça das mulheres, durante a adoração cristã, foi universalmente praticado. É só você estudar a história, amigos. É que nós não conhecemos história, né? Nós somos ignorantes quanto a isso. Nós achamos que a igreja começou conosco. Isso é ignorância. Né? Achamos que começou conosco. Achamos que nós não. A igreja, até anos atrás, estava morta. Aí recomeçou conosco. Isso é ignorância. Até o começo do século XX, o uso de alguma cobertura de tecido sobre a cabeça das mulheres durante a adoração foi praticado universalmente. Se você fizer uma pesquisa sobre esse assunto, e eu quero encorajar os irmãos a que façam, a que pesquisem sobre esse assunto. Vão atrás.
Se você fizer uma pesquisa sobre esse assunto, descobrirá que quase todos os santos do passado, desde os valdenses no século XII, chamado primeiro grupo pré-protestante, proto-protestantismo, como dizem alguns, os valdenses, no norte da Itália, desde eles até os calvinistas mais fervorosos de hoje, tiveram e têm essa prática. Leia o que disse Calvino no século XVI, lá em Genebra, na Suíça, né? Leia o que escreveu John Knox, o que levou a reforma para a Escócia, um poderoso instrumento de Deus. Leia sobre ele, século XVI. Leia o que ele escreveu sobre o assunto. Quer mais recente? Vai ler o que escreveu o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, no século XIX, sobre esse mesmo assunto em Londres. Vai, escreva não, vai, leia, vai atrás. Você vai encontrar a mesma prática entre os anabatistas, no século XVI, entre os quakers, no século XVIII, entre os puritanos, no século XVI, e entre os irmãos de Plymouth, no século XIX. Aliás, tem um artigo que eu coloquei no Em Família desse mês, que agora é só online, né? Então os irmãos podem acessar, eu mandei, dar uma lida sobre a história desses irmãos de Plymouth. Leia sobre esses irmãos. E eu estou falando dessas coisas porque eu quero encorajar os irmãos a pesquisarem esse assunto. Vá atrás dos comentaristas do século XIX, leia o que eles escreveram e você ficará surpreso. Surpreso. Mas por que as coisas mudaram desde o começo do século XX? O que aconteceu? Tem um teólogo calvinista americano, um dos mais influentes, aliás, Dr. R.C. Sproul, e ele escrevendo sobre o assunto, ele diz: será que nós, ouça bem, ele é pastor de uma congregação hoje na Flórida, ele diz assim: será que nós, de repente, encontramos alguma verdade bíblica para a qual os santos, durante milhares de anos, eram cegos? Ou foram os nossos conceitos bíblicos sobre as mulheres gradualmente solapados pelo movimento feminista que se infiltrou na igreja? É a questão dele. Quer dizer, será que nós descobrimos algo como não praticar essas coisas? Algo que os santos todos do passado praticaram? Será que nós descobrimos algo e aí nos julgamos que nós vimos e eles não, eles foram cegos? Será, irmãos? Nós temos que desconfiar de nós, não deles. Porque se há alguém que está muito mais próximo da heresia, do erro, da apostasia, não são aqueles irmãos. É a igreja de hoje. Então, quando você quer saber assim, essa verdade, ela é de fato verdade? Teve gente que andou assim, que praticou assim? Vai olhar para aqueles irmãos. Não, por favor, não olhe para o século XX. Você vai ficar totalmente confuso. Olha para o século XIX para trás. Vai ver como aqueles irmãos viveram. Porque lá você encontrou gente muito séria. Não que hoje não tenha, amados. Hoje é mais raro. Hoje é mais difícil. Então você não pode tomar como padrão o que você vê ao seu redor. Falar: ah, mas aquele pessoal não faz isso. O outro pessoal não faz isso também. Por que nós temos que fazer? Você não pode tomar essa geração. Porque essa geração sofre de um mal crônico. Isso já dura 50 anos. O mal que essa geração sofre é falta de Bíblia. Falta de Bíblia. Amados, eu não posso dizer assim: agora vocês fazem como quiser. Eu procurei apresentar-lhes aqui, eu não falei tudo que tem sobre esse assunto. Tem muito mais, muito mais, muito mais. Eu só dei, assim, algumas pinceladas sobre esse tema. E falei, amados, porque é minha responsabilidade. Como pregador do Evangelho, eu preciso falar tudo. Eu não posso deixar algo de lado, porque culturalmente, contextualmente, não é praticado, não é aceito, não é visto com desconfiança. Eu não posso fazer assim. Eu preciso mostrar aquilo que a palavra de Deus nos diz. E preciso fazer isso na sua inteireza e tenho procurado fazer assim. E eu quero colocar algumas questões práticas para encerrar. Quem deve usar a cobertura sobre a cabeça? Todas as mulheres crentes, devidamente batizadas nas águas, casadas, solteiras ou viúvas. Nenhuma mulher não cristã pode usar uma cobertura assim. Por que não pode usar uma cobertura?
Porque não tem vida nela. Ela está morta. Somente uma mulher cristã pode testemunhar para os anjos que Cristo é a cabeça do homem e que o homem é a cabeça da mulher. Somente uma mulher cristã. Isso estou falando rapidamente. Quem deve usar? Agora, quando a cobertura deve ser usada? Todas as vezes em que ela for orar, que ela for falar. O que é orar? Como disse o texto lá de 1 Coríntios, aqui capítulo 11. O que é orar? Orar é falar com Deus sobre as pessoas. Não é isso? Qual outro momento? Porque o texto diz orar ou profetizar. O que é profetizar nesse contexto? É falar com as pessoas sobre Deus. Isso é profetizar. Falar com as pessoas sobre Deus. Num sentido, eu estou aqui profetizando. Porque é falar com as pessoas sobre Deus. É simplesmente entregar uma mensagem. Tem também o aspecto, claro, de falar de coisas futuras, como nós encontramos no texto bíblico. Agora, surpreendentemente, que nós chamamos de profecia aquelas palavras duras que eram chicotadas de Deus através da boca dos profetas. Nós chamamos aquelas palavras de admoestação, de exortação, chamamos aquilo de profecia. O que é profetizar? É falar a palavra de Deus, falar com as pessoas sobre Deus. Então, assim como um homem deve cobrir sua cabeça cada vez que vai orar, ler ou estudar a palavra, a mulher, falei que o homem deve descobrir, falei cobrir, né? Misericórdia. Desculpa aí. Como um homem deve descobrir a sua cabeça, então, cada vez que vai orar, ler ou estudar a palavra, a mulher, ao contrário, deve cobrir sua cabeça nesses momentos. Uma outra questão prática, há um tamanho, um modelo adequado? Não. Historicamente tem sido um chapéu, um véu de renda, um lenço, né? Isso aí não importa, né? O que importa, como falou o texto lá, aquilo é um sinal que anuncia algo, que testemunha algo. Por exemplo, quando nós nos reunimos aqui, e estamos ao redor da mesa do Senhor, nós temos um pão e nós temos um cálice. São sinais exteriores que nós temos. Nós não somos Quakers nesse aspecto, de fazermos de conta que tem um pão e um cálice. Os Quakers são assim. Eles não creem que nada é literal. Nem o batismo. Então o batismo você simplesmente declara que o cidadão está batizado. Não precisa água. Quando vamos partir o pão, também não tem pão nem vinho, nem o cálice. Simplesmente, não, Senhor, te agradecemos e nos sintamos, né, como já comemos o pão. Mas tudo isso é espiritual. Sim, é espiritual. E certamente eles tiveram seus motivos no passado para agirem assim. Mas eu chamo a atenção, né, que é um sinal, é algo visível. Então tem que ser algo visível. É um sinal exterior. Agora, para encerrar, afirmo assim, amados, que o uso de cobertura é simplesmente um sinal exterior. E só tem valor quando esse sinal exterior, por trás dele está uma graça interior. Em outras palavras, uma mulher pode ter uma cobertura sobre a sua cabeça e ser completamente insubmissa à ordem de Deus. Estar completamente contra Deus no seu coração. Quer dizer, ela não está proclamando, exteriormente está proclamando que Deus é Deus, né? Mas no seu coração ela está contra a vontade de Deus. E não é contra a vontade de Deus por causa de usar ou não. Não, é contra a vontade de Deus em algum aspecto. Você entende? O uso da cobertura pela mulher significa que a mulher está em plena conformidade com a vontade de Deus. Porque a mulher representa a igreja. E aquela cobertura quer dizer que a igreja está sujeita a Cristo. E que Cristo está sujeito a Deus. Então não é simplesmente um ritual, um costume, um uso de costume. Não, irmãos. Isso anuncia algo. Do mesmo modo que esse pão e esse cálice nos anunciam algo. Nós não tratamos isso como qualquer coisa. Aliás, nós condenamos a prática de partir o pão e beber o cálice simplesmente por comer o pão e beber o cálice. Porque há uma realidade por trás desse pão e desse cálice. E por isso, quem pode tomar? Todos os que pertencem a Cristo, unicamente. Por quê? Porque eles têm a vida de Deus. E olha que esse é só o primeiro ponto. O segundo ponto
é que se você, ainda que seja um cristão, mas está andando de modo contrário à vontade de Deus, você não pode comer do pão. Por quê? Porque você está brigado com o dono da mesa. Muito simples. Se a mesa fosse nossa, olha, todo mundo é convidado. Nós ficaríamos até envergonhados. Não acontece isso quando vai alguém na sua casa jantar. Aí, a família que você convidou trouxe um convidado extra. Eles trouxeram um convidado. Você não vai ser mal educado, vai dizer, não. Você não te convidei. Você não faz isso. Você pode até ficar contrariado, não é verdade? Mas você recebe a pessoa, põe um prato a mais, um lugar a mais na mesa. Até quase um constrangimento, mas você dá um jeito, você recebe, você trata bem. Por que você trata bem? Porque você é o dono da casa, você é o dono da mesa. Quem é o dono da mesa aqui, amados? É o Senhor Jesus. Então nós não podemos trazer, quem quiser venha, né? Não podemos. Por quê? Porque a mesa é dele. Então se aqueles que vêm não estão em conformidade com ele, não pode comer o pão, não pode beber do cálice. Com isso não estamos dizendo que você não seja um cristão. Você talvez seja um cristão, mas é um cristão brigado com o dono da mesa. Está contrariando ele. Então enquanto você não se acertar com ele, você não pode comer do pão, não pode beber do cálice. Eu quero parar por aqui, irmãos. Na semana que vem eu quero dar sequência a isso, mas eu quero falar de uns assuntos muito práticos das nossas reuniões. Eu quero mostrar na palavra como que o Senhor nos ensina. Nós vimos alguns aspectos dessa reunião nesse tempo. Nós falamos sobre a música, ou sobre a adoração. Nós falamos sobre o uso da cobertura das mulheres e o uso de nenhuma cobertura pelos homens. Agora nós precisamos tratar de outros aspectos muito práticos em relação à reunião. Será que isso é importante? Claro que é. Senão essas coisas não estariam na Bíblia. Vamos orar, amados. Vamos ficar em pé. A coisa mais importante para as irmãs é ter certeza de que o seu coração está verdadeiramente sujeito à ordem de Deus. Então, uma cobertura na cabeça será verdadeiramente significativo. Porque se não há nada no coração, se o coração está vazio, é como você vir aqui e comer do pão, beber do cálice. Não tem realidade. É preciso ter uma realidade. Porque se não tiver realidade, amados, é só um uso e costume. Aí se faz assim, se deixa uma caixinha em cima na entrada ali, cheia de véus para as mulheres que vêm, que não são no nosso meio, colocarem. Isso é uso e costume. E não é isso que eu estou a ensinar aos irmãos. Não é uso e costume. Nós precisamos ter uma realidade por trás. É como partir o pão, tomar o cálice todo domingo. Isso pode virar o quê? Isso pode virar simplesmente um costume. Que nós, todo domingo nós costumamos fazer um lanchinho na reunião. Não é um lanchinho. É um lanchinho se não tem realidade. Então pode dar para quem quiser, né? Pode assim oferecer para todos. Mas se tem realidade, então nós devemos. Então é seletivo. A mesa do Senhor se torna seletiva. Amém, amados? Vamos orar. Nós te agradecemos e louvamos nessa manhã, Senhor. Porque a tua palavra é sempre verdadeira. Ainda que nós não compreendamos tantas coisas nesse assunto. Ainda que tenhamos tantas perguntas sobre esse tema. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós dependemos da tua revelação. E eu quero orar aqui, especialmente pelas irmãs, que o Senhor possa falar aos seus corações. Que o Senhor possa falar aos corações dos irmãos também sobre esse assunto. Que nenhum de nós venha tomar isso por costume, por uso e costume, por tradição, mas eu peço ao Senhor que tu possas mostrar a realidade a cada um de nós. Porque esse assunto é um assunto de todos nós. Que os homens não vejam isso como um costume, mas que os homens possam ver nisso a realidade. E que as irmãs possam viver essa realidade. E ao se cobrirem possam expressar essa realidade da sujeição ao soberano Criador. Obrigado, Senhor. Continua a nos ensinar e a falar aos nossos corações. Te louvamos e agradecemos nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, Senhor.